Muito especial, estamos muito felizes, né, em estar aqui na casa do Senhor nessa noite, uma noite de batismo, glória a Deus. Muitos novos irmãos hoje serão batizados nessa casa para a honra e glória do Senhor. É motivo de alegria, né, motivo de sabermos que o Evangelho tem dado fruto, amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você a cumprimentar o seu irmão aí do lado, né? Você que de repente chegou, você que não conhece talvez a pessoa do seu lado. É um prazer, né, ter todos vocês aqui na casa do Senhor para adorarmos juntos ao nome dEle. Nós vamos continuar em oração, adorando ao Senhor, continuar orando pelo nosso líder, o pastor Roberto Barnabé, que nessa noite não pode estar aqui porque está de repouso, que ele seja alvo das nossas orações todos os dias, amém? E o Senhor vai trabalhando e nós teremos vitória, em breve ele estará totalmente reabilitado para a honra e glória do Senhor, aqui na sua casa, né, que o Senhor o separou. Enquanto isso, nós estamos aqui como ministério do nosso pastor, apoiando, adorando ao Senhor com vocês. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em Salmo 145. Nós vamos ler esse salmo inteiro porque ele fala da bondade, da grandeza e providência de Deus. E eu tenho certeza que você tem vivido isso na sua vida. Você tem vivido a glória de Deus, a grandeza de Deus sobre a sua vida? Então vamos agora meditar nesse lindo salmo. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará, a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Você recebe essa palavra nessa noite? Se existe alguma coisa que esteja fazendo com que você vacile os seus pés ou que você se sinta prostrado, o Senhor está nesse lugar, nessa noite, e Ele quer fazer algo importante na tua vida. Ele é fiel, como nós já lemos aqui. O 14 diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe darás o alimento. Abre a mão e satisfazes a benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Você invoca o Senhor, querido? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele está perto de você. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados.
Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluias. Querido Deus, querido Pai, nessa noite estamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, estamos aqui na Tua casa para apresentar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, a nossa gratidão. Senhor, nessa noite queremos, Pai, agradecer a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, como nós acabamos de ler na Tua palavra. O Senhor é fiel. Senhor, ainda que muitas vezes nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel nas nossas vidas, Deus. Por isso rendemos a Ti agora o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, nós queremos, Pai, Te entregar, Senhor, no nosso culto dessa noite, crendo que o Senhor está presente nesse lugar. Senhor, crendo que cada pessoa que adentrou essas portas nessa noite, Senhor, sairá daqui mudado. Senhor, sairá daqui, Senhor, renovado pela Tua palavra, renovado, Senhor, pela adoração ao Teu nome. Deus, nós Te agradecemos por essa noite especial, Senhor, que é uma noite, Senhor, onde nós vamos ver frutos, Senhor, do Seu penoso trabalho, Senhor, mas que nessa noite está florescendo. Senhor, agradecemos porque o Senhor deixa a Tua vida por nós ali na cruz do Calvário, Senhor, nos dando o direito, Senhor, à vida eterna, Senhor, nos dando o direito a ter uma vida de paz, Senhor, nos dando o direito, Senhor, de entrar, Senhor, nos Teus átrios com a nossa adoração, Senhor, porque o véu foi rasgado, Senhor, e hoje nos colocamos diante de Ti para Te adorar, Senhor, para falar contigo, para apresentar a Ti, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor, para apresentar a Ti, Senhor, aquilo que nos preocupa, Senhor, aquilo que tem muitas vezes, Senhor, tirado, Senhor, a nossa firmeza, a nossa certeza, mas nessa noite entregamos a Ti, no Teu altar agora, Senhor, toda, Senhor, a nossa petição. Senhor, receba a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Obrigada, Deus, pelo Teu manifestar aqui nesse lugar. Agora nós vamos entrar no momento de oração intercessória. Você quer ver quem é Deus? Você quer ver Deus se manifestar? Aleluia, sobre tudo isso que você tem colocado diante da presença dEle? Então se levante, querido. Se levante, se coloque, se entregue mesmo, se derrame mesmo. Aleluia, esteja pronto para ver, para contemplar o manifestar de Deus na tua vida, querido. Assim como Ele chamou Abraão, Abraão creu, Abraão se levantou e saiu. E ele viu. Você também vai ver, amém? Você também vai ver, aleluia. Então feche os teus olhos, se levante agora em oração, comece, aleluia, a entoar aí cânticos espirituais. Comece aí a deixar o teu coração declarar diante da presença do teu Deus aquilo que você quer ver, aleluia, ainda que seus olhos espirituais já estejam vendo, traga a existência, Senhor, é pela fé, já estou contemplando este milagre, esta vitória, mas eu também acredito que eu vou ver acontecer, eu acredito que vou ver o Teu manifestar, Senhor. Oh Jesus, nós entramos na Tua presença agora, Pai, através de clamor, através de súplicas, através de oração, porque nós cremos, ó Deus querido, Deus santo, e nós agora nos colocamos de pé diante da presença desse Deus que deseja se manifestar, o Deus ao qual levanta aquele que caiu e sustenta aquele que se abateu. Ah, Paizinho querido, nós colocamos a nossa dependência nesse momento diante da presença do Deus Todo-Poderoso, que faz com que a gente saia para fora e contemple as suas maravilhas, Senhor. Oh Deus querido, Deus santo,
Paizinho de amor, aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que renova. Nós erguemos as nossas vozes nessa noite, Pai, para levar a Ti, Senhor, o Deus que supre todas as necessidades, o Deus que cura, salva, liberta e que batiza com o fogo do Teu Santo Espírito. E nós cremos que o Teu fogo está aqui nessa noite, incendiando, promovendo a nós o algo novo, Senhor, que nós queremos e buscamos tanto, ó Pai. Ah, Deus querido, nos ensina a cada dia. Nos ensina a cada dia a crermos e a vivermos, a crermos e a praticarmos, ó Pai, a estarmos verdadeiramente alinhados com o Teu querer e propósito, Senhor. Ah, Deus querido, eis aí súplicas dos Teus filhos. Eu não conheço, mas Tu conheces, Tu sabe. E o Teu Espírito Santo sonda nessa noite corações, sonda nessa noite pensamentos, sonda nessa noite o corpo físico. Ah, Espírito Santo, a obra é Tua. Fica à vontade no nosso meio. Tu és aquele que está ouvindo agora, aleluia, a súplica do Teu filho e da Tua filha. E no momento certo o Senhor há de fazer, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor faz é infinitamente mais, vai além daquilo que pedimos e pensamos. Ah, Senhor da glória, acalma corações aqui nessa noite, acalma pensamentos aqui nessa noite, acalma passos precipitados aqui nessa noite. Ah, Espírito Santo, direciona aquele que precisa tomar uma decisão, direciona aquele que precisa fazer uma escolha, direciona os Teus filhos ao qual caminho a seguir. Isso é uma promessa que foi dada por Jesus aos Teus filhos no passado. E essa promessa se renova, porque o Espírito da verdade viria e Ele nos guiaria por toda a verdade. E nós queremos estar dispostos a viver essa verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, encontre corações acessíveis aqui nessa noite. Corações acessíveis a esse mover de convencimento, a esse mover de milagre. Ah, Senhor, visita. Tu és aquele que conhece a causa e atua na necessidade, porque as Tuas promessas, elas se cumprem, Senhor. E nós cremos e acreditamos, Pai. E por isso que nós celebramos nessa noite também, porque o Teu céu está em festa, Senhor. Almas se arrependeram, almas se colocaram, almas creram e desceram as águas nessa noite. Nós somos gratos por isso, Senhor, porque são respostas de oração, respostas de clamor, Senhor. Respostas de súplica, porque os Teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração da mãe, da avó, da tia, do pai que clama, aleluia, por seus filhos, por sua parentela, para que venham ter um encontro contigo. E hoje, essa noite, isso se cumpre aqui neste lugar. Deus, que o Teu fogo venha se manter aceso, que a chama do Teu Espírito Santo venha se manter, aleluia, alimentada pela fé e pela certeza de que estar nos Teus caminhos é melhor. Melhor escolha eles fizeram, ouviram a voz do Teu Santo Espírito e se submeteram, Senhor. E hoje, aleluia, essa obra começa, aleluia, e eles vão passar a viver algo novo, Senhor, mas nós sabemos que não vai ser fácil, e é por isso que o Teu Santo Espírito virá com todo o revestimento. Toma cada um em Tuas mãos,
Deus, cada candidato, Senhor, batalhas foram travadas, dificuldades se levantaram, mas os teus filhos permaneceram, prevaleceram, Senhor, e hoje estão aqui, ó Pai. E nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por isso. Queremos Te agradecer por essa noite de salvação, Senhor. O maior milagre que pode acontecer na vida do homem. Ah, Senhor, o milagre da salvação. O milagre da novidade de vida. O milagre da vida em abundância, Senhor. E que essa alegria, Pai, possa alcançar a outros que precisam ter esse encontro contigo, ó Pai. Que grande seja o teu mover nessa noite, Pai. Que o testemunho vivo venha edificar vidas aqui nessa noite, Deus. Que haja cura, que haja renovo, que haja transformação. Que haja, Deus, encontros contigo, ó Pai. Deus querido, muito obrigada por essa noite de adoração. Muito obrigada, Deus querido, Deus santo, por essa noite do mover, aleluia, por essa noite onde o teu fogo, aleluia, fogo que purifica, fogo que vivifica, fogo que queima, fogo que renova, penetrou em nossas vidas, ó Pai. E nós sairemos daqui mais fortalecidos, sairemos daqui prontos para vivermos mais uma semana, onde o Senhor vai continuar agindo em nós e através de nós, Senhor. Deus, toma a vida do pastor dessa igreja, do anjo dessa igreja, Senhor. Ele não está aqui como já foi dito, Pai. Ele se encontra repousando nesse processo, caminhando em cura, aleluia, em milagre, Deus. Mas nós sabemos que a tua forte mão está lá. Nós sabemos que o teu fogo também caiu lá, que o teu fogo também contagiou a vida do teu filho, Senhor. E nós sabemos, ó Deus querido, que a vitória é certa, Pai. Porque tu és aquele que levanta, que sustenta, que trata, aleluia. Tu és aquele que salva, Senhor. E nós queremos te agradecer. Também quero colocar a vida da Alice, Senhor, em tuas mãos, Pai. Que a tua mão poderosa, a mão que restaura, bem-estar sobre a vida da tua filhinha, Senhor. Sanando todo dano de virose, Pai. Repreendendo toda febre, Senhor. Toda progressão de alguma infecção, ó Pai. Todo avanço, Pai querido, Pai amado, de algum mal que porventura tentou, Senhor, repousar sobre a vida da tua filha nessa tarde. Deus, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. E que a unção da cura venha pairar sobre este lugar, dando vitória a todo aquele que crê, todo aquele que acredita, que se coloca na dependência do Deus que tudo pode, Senhor. Fica à vontade em nosso meio. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, e que a igreja possa dizer amém, e graças a Deus, e aplaudir a Ele. Aleluia. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que ouve, que atende às nossas orações, amém? Nós vamos proceder o nosso momento de dízimos e ofertas na casa do Pai. Ele é aquele que cuida, que tem ouvido a minha oração e a sua oração, amém? Ele é poderoso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9, o versículo 10. Vamos ler na palavra aqui, por enquanto nós estamos sem sinal na mídia. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto
os teus lagares. O Senhor é aquele que deseja que você seja um filho, uma filha honrada, honrado diante dele. E prestar honra ao Senhor é obedecer os seus mandamentos. Todas as vezes que nós nos empenhamos a dizimar e ofertar na casa do Senhor, nós também travamos muitas batalhas, irmãos. Por vezes, quantas vezes você gostaria de ter ofertado e dizimado, e você passou até por situações de desemprego quando você colocou o desafio para si próprio. Mas o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Ele é aquele que abre porta onde não há porta. E tudo aquilo que você precisa fazer é acreditar que o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra na minha vida e na sua. Basta você honrar o Senhor com tudo aquilo que faz parte da tua renda. E dízimo é 10% daquilo que você recebe. Tem muitos jovens que por vezes não dizima nem oferta na casa do Senhor porque não trabalha, mas se você recebe uma mesada, você pode dizimar e ofertar. E não é a quantidade, o que importa é a sua fidelidade, não importa o valor. O valor é 10%, se é R$2, se é R$1, não sei. É você e Deus, mas o Senhor é aquele que quer te abençoar, porque há princípios de derramamento de bênção sobre a minha vida e sobre a tua, sobre os meus celeiros e sobre o seu. Então eu queria que você colocasse a mão agora em algo que representasse a sua renda, a sua bolsa, o seu bolso ou o seu coração, e colocasse diante do Senhor a tua vida financeira. Se você precisa de algo da parte do Senhor, de uma porta de emprego, não desista. Continue pedindo ao Senhor e no tempo dele, Ele há de abrir essa porta. Basta somente você continuar sendo fiel. Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada dizimista, cada ofertante da tua casa, aqueles que podem dar nessa noite, aqueles que não podem, Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti e Te pedimos, nos ensina a honrar ao Senhor com a nossa fazenda, com as primícias de toda a nossa renda, Pai, porque tudo aquilo que Tu queres é encher os nossos celeiros abundantemente, de maneira que eles venham transbordar, Senhor. Quando transborda, nós temos para abençoar outros. Quando transborda, Senhor, nada nos falta. Por isso nós te pedimos, ensina os teus filhos a serem fiel, porque o Senhor é aquele que permanece fiel, por não pode negar a si mesmo. Por isso, Pai, abençoa dízimos e ofertas, dizimista e ofertante, que o Senhor ajude os administradores dessa casa, Senhor, a conduzir tudo aquilo que precisa ser conduzido em triunfo, Senhor, e que não falte, Pai, a renda necessária para pagar tudo que é necessário na tua casa, porque o dízimo e a oferta é para isso, Senhor, é para que outras vidas sejam sustentadas e para que nada venha faltar na tua casa. Nós te agradecemos por esse privilégio desse momento e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Gostaríamos de convidar o grupo Quemuel. Nós vamos agora assistir uma apresentação para o louvor da glória do Senhor. Amém, queridos. O Senhor está nesse lugar. Uma noite tremenda, uma noite abençoada. Você ainda vai ouvir algo de Deus aqui. A palavra do Senhor será ministrada aos nossos corações. E o Senhor, Ele tem muito para falar no seu coração. Então, abra o seu coração e esteja atento a tudo que o Senhor vai trazer para você nessa noite.
Glória a Deus. Cadê a geração eleita? Faz um barulho aí para o Senhor. Glória a Deus. A nação santa, a geração eleita do Senhor. Glória a Deus. Existe um chamado para a sua vida, querido. E quando o Senhor te chamar, seja você também a dizer: eis-me aqui. Porque o Senhor, Ele tem muito para realizar na vida de cada um de nós. O Senhor tem muito a falar, ainda nessa noite a realizar. Eu queria convidar a pastora Regina, a pastora Silvia. Nesse momento nós vamos ter a ministração da palavra. Que o seu coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para tratar com você nessa noite. A pastora Silvia vai orar. Graças a Deus, eu convido a igreja a estar de pé para o momento da ministração da palavra. A pastora Regina já é abençoada, mas nós vamos levantar a nossa mão direita em sinal de confirmação. Pai, nessa noite, nós de mãos estendidas, ó Pai, nós te pedimos que, através da Tua filha, a Tua palavra venha ser ministrada com autoridade e poder, que ela diminua e o Senhor cresça, que o Teu Espírito venha ministrar os corações, que toda barreira, que todo impedimento agora já seja anulado e repreendido em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Silvia, obrigada, pastora Rosemary. Graça e paz, igreja. Pode se assentar. A gente vê um povo abençoado, povo chamado por Deus. E hoje é um dia especial, quando pessoas estarão descendo as águas. É o momento do selo, é o momento da confirmação. É aquilo que eu aceitei no meu coração e vou confessar. Amém? Deus é tremendo, Ele faz isso na nossa vida, traz restauração, Ele nos religa com Ele, nos aproxima dEle 2, 3, 10, 50 vezes se for necessário. Deus não nos vê como causa perdida, Ele nos vê como filhos e nos ama como filhos, nos chama como filhos e quer tratar da nossa vida. Amém? Eu vou convidar você para ler comigo a parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso 11 até o verso 22. Amém? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? E começaram a alegrar-se. Graças a Deus. Irmãos, essa parábola é
é praxe, é muito conhecida, e cada vez que eu leio essa parábola, eu acho um viés novo. Eu vejo uma fonte nova, a palavra se renova, quanto mais nós lemos, mais ela se renova. Jesus, quando estava próximo ao seu povo, ele falava para aquele povo. Quando ele cita essa parábola, ele está citando para um povo que está com ele. Não é para um povo distante, até porque o povo distante certamente não ouviria. E ele fala, e Jesus fala, e ele diz, e ele explica, e ele faz colocações. O modo de falar de Jesus em Lucas 15, 11, é um tanto irônico, né? A gente encontra uma ironia em alguns trechos daquilo que ele fala. Até em Mateus 7, de 3 a 5, pode ser, Bira? Mateus 7, de 3 a 5, Jesus é um pouco irônico, né? Quando ele faz uma colocação, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus chega fazendo uma ironia, porque os fariseus ficavam o tempo todo fazendo acusações. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Era um pouco irônico o modo como Jesus falava e como ele colocou aqui. Mas ele também, às vezes, era um tanto indiferente. Às vezes era um tanto indiferente. E a gente vai dissecando essa natureza humana que também existia nele. E lá em Mateus 15, 22 e 24, a gente vê um tanto dessa indiferença, quando ele se encontra com uma mulher cananeia. E eis que uma mulher cananeia viera daquelas regiões e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Quando a gente continua, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dá uma indiferença àquela mulher, ela era estrangeira. Era uma mulher que não tinha boas relações com o judeu. Então Jesus trata aquela mulher com uma certa indiferença antes de atendê-la. Antes de responder ao clamor daquela mulher, porque respondeu sim. Mas na parábola do filho pródigo, ele é bem pragmático. Ele vai direto à questão. Ele fala sobre algo que era inerente àquele povo. Era inerente a quem estava perto dele. A parábola do filho pródigo pontua não um filho que foi embora, mas um pai que esperou. Um pai que esperou, um pai que aguardou, que acreditou que o filho dele retornasse. Irmãos, é engraçado que a gente fala do filho pródigo como uma pessoa que apenas foi e voltou. Mas não é só isso, é um filho que foi e dissipou, e gastou, e perdeu tudo o que ele tinha de bom em si. Tudo que ele tinha recebido do pai em si, ele perdeu no percurso, ele deixou na caminhada. Ele mudou a estrutura da sua vida, mudou os seus conceitos, seu modo de viver. Ele se destraviou do que seu pai tinha colocado de valores na sua vida. Dissipou tudo que tinha. Mas o filho pródigo não é único, porque Jesus também fala do filho de um filho que... a gente vai ler uma parábola antes, que Jesus vai falar sobre uma ovelha que se perde. E a gente, às vezes, pensa que essa ovelha perdida tem relação com o filho pródigo. O que a gente perde, o que se perde, não tem sentido de se desviou. Perdido é aquele que desapareceu. Desviado é aquele que mudou de posição. E agora a gente vai pensar que dentro da casa do Senhor tem muitos filhos perdidos. Muitos filhos perdidos. A gente vai notar que dentro da casa do Senhor tem filhos que não sabem que estão perdidos. Lucas 15, 8, 9, vem nos falar sobre isso. Vem nos falar sobre isso. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la.
e, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha só, essa dracma não tinha ido embora, esse filho não tinha saído de casa, ele não tinha se apartado dos conceitos, ele não tinha perdido a premissa do que tinha recebido do pai. Ele estava perdido dentro da reunião. E como é que isso se dá? Isso se dá quando a gente perde o desejo de servir. Isso se dá quando a gente para de ouvir. Isso se dá quando a gente perde a graça. É quando a gente vira o domingueiro. A gente vai lá porque é praxe, é religioso. É religioso, é de bom tom ir aos domingos. Mas o nosso coração está vazio. Nossa alma não transborda. Não está como o salmista falou, né? Não está como aquela taça que derrama. Né? A gente vai perceber, e essa pessoa está ali dentro da casa. E Lucas 15 também vem falar, Lucas 15, de 4 a 6, vem falar dessa ovelha que se perde. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A gente vai ler a parábola do filho pródigo e nela vai achar tudo isso colocado. Tudo isso colocado. O pródigo é aquele que perdeu o que tinha recebido do seu pai. A ovelha perdida é aquela que foi da vista do seu dono. Sabe quando você sai com aquela pessoa e de repente você olha e pensa: me perdi. E perdi. Ele não se desviou do caminho, apenas se perdeu de você, se perdeu de nós. Tem aquela ovelha, aquela dracma, aquela pessoa que está dentro da casa, mas por alguma razão, a gente até a vê, mas não a encontra. Não a encontra, porque alguma coisa saiu dela. É quando você não vê graça para ir, quando você não tem encontros verdadeiros com Deus, quando a tua alma começa a se esvaziar, é quando o teu coração murcha. Você se perde quando de repente, qualquer circunstância do lado oposto te impulsiona a achar que já não vale mais a pena, a achar que não tem razão. E você começa a procurar um motivo, eu vou chamar isso de uma desculpa, uma justificativa melhor, para você não ir, para você não fazer, para você não estar. E você vai afastando, vai afastando. Irmãos, às vezes a gente fala e pensa certas coisas e pode dar a impressão que a gente está anulando o sacrifício de Jesus. E algumas pessoas até acham isso. O sacrifício de Jesus, então, é anulado. Sabe por quê? Somos pródigos na nossa essência. E só tem alguém que não muda nessa história. É Deus. Só tem um que não muda, que não sofre variação. É Deus. Ele não vai sofrer variação. Nós sofremos variações. Nós temos problemas. Nós temos circunstâncias, tem ocasiões, tem momentos que nós não queremos, porque por alguma razão nós murchamos. Tem algum momento em que nós largamos a mão. Irmãos, se a fé, se o serviço cristão fosse uma catraca, onde estaria a tua mão? Onde estaria a sua mão? Você estaria com a mão na obra? Ou você, de repente, teria uma mão remissa? Ou você estaria achando: não, eu não preciso, eu não vou, eu não sinto desejo. O pai pontua isso naquele filho. O filho vai embora e quando ele está bem longe, ele tem um reconhecimento. Ele percebe que tinha quebrado alguma coisa no mundo espiritual, na terra e no céu. E quando a gente quebra esse conceito espiritual, nós estamos mal com Deus. Estamos muito mal com Deus quando isso acontece. Quando essa coisa se rompe, a gente vai ler lá em 1 de Samuel.
Até que eu vou achar aqui, tá, gente? Porque na hora vai tudo brota. 1 Samuel 15, 23, a gente vai ver que aquele filho pratica um ato de rebeldia. Fala para o pai, pai, me dá a minha parte. O pai estava vivo. Ele não só quis uma parte que não pertencia a ele, ignorou a existência do pai. A gente ressalta essas coisas, não é para falar do filho pródigo, mas falar da grandeza do coração de quem atendeu aquilo. Irmãos, como que ficou o coração desse pai? A palavra vem dizer que aquele filho tem um reconhecimento, ele tem um lampejo e diz, vou ter com meu pai. Vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti. Porque lá em 1 Samuel, no 15, 23, vai dizer que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Olha isso. Ele chega, quando ele reconhece que quebrou essa coisa entre os céus e a terra, ele percebe que abriu portais de maldição para a sua vida. Então ele começa a pensar, eu vou fechar tudo isso, eu vou romper com esse mal da minha vida. Irmãos, aquele rapaz estava exposto a toda sorte de vergonha. E para pontuar isso, sem nenhuma questão óbvia, aí fala assim, e ele se agrega ao cidadão daquela cidade, e o cidadão manda ele fazer o quê? Cuidar de porcos. Era uma colocação para judeu, exclusivamente para judeu, porque se havia uma coisa que era desonrosa para um judeu, era cuidar de porcos. Então, quer pontuar que aquele jovem chegou no limite do subsolo. Chegou no limite do subsolo, e quando chega ali, ele começa a acalmar a mente dele. Ele começa a se ver, porque ele não só cuidou dos porcos, ele também queria comer do que os porcos comiam. Ele ia se alimentar do que os porcos se alimentaram. Era quando você desce, já não tem mais o que descer. E ele, de repente, se percebe. Ele se toca. Aquele filho andou. A palavra diz que ele foi embora. Pede os seus bens, dá uma disfarçada de uns dias e vai embora. Daqui uns diazinhos já recebeu seus bens. Tchau, pai, estou indo embora. Junta tudo que possui e vai. Fere o coração do pai, desonra a casa, pratica a rebeldia e vai embora. E a palavra diz que ele, indo embora, ele começa a perder tudo que possui. Ele começa a viver dissolutamente, largando tudo de bens que o pai tinha colocado em suas mãos. A gente vai entender que Jesus é vida, Jesus é restauração, Jesus é vida nova, Jesus é cura. Pense nisso. Jesus te trouxe para a casa dele e te transformou, mudou aquela tua história, mudou o curso da tua vida, escreveu um mundo novo para você. E no mundo que Deus fez para nós, só tem paz, gozo e felicidade. No mundo que Deus criou para nós, irmãos, parece um mundo fechado. Sabe por quê? Nós confiamos no que tem dentro da proposta de vida. Nós acreditamos no que Jesus criou e ofereceu para a nossa vida. Nós acreditamos nisso e nos sentimos seguros nisso. Já viu, a gente vai pela rua e quando dá aquela sensação de que algo ruim vai nos sobrevir, o que a gente logo faz? Aquele corinho, né? Deus pode todas as coisas. A gente quer anunciar para o outro que somos cristãos. A gente quer dizer para o outro, o sangue de Jesus é sobre mim. Mas às vezes nós esquecemos que para o sangue de Jesus ser sobre nós, nós temos que estar aos pés de Jesus. A palavra diz que se nós nos afastarmos dele, ele também vai se afastar de nós. Só tem uma coisa que não muda: se nós formos infiéis, ele continua fiel. Ele continua fiel, porque o amor de Deus não se altera na nossa vida. Ele não se altera naquilo que somos. O amor de Deus permanece firme no lugar onde nós o encontramos. Ainda que a gente percorra muitos caminhos, a vida nos faz propostas duras. Viver não é fácil. Irmãos, por isso que tem que ser pela fé. Pela fé, acreditando que se em algum ponto da minha vida, meu pé se perder do Senhor, eu sei de uma coisa, Ele continua lá. Se eu fizer o caminho de volta, Ele vai estar lá, está esperando, acolhedor, de coração bom. Quando Jesus vê seu filho, Ele não faz um julgamento. Lá vem meu filho rebelde.
Ele não faz. E lá vem aquele que gastou tudo. Absolutamente. Ele corre para o filho. Ele se antecede. Parece que ele estava lá o tempo todo falando aquilo que às vezes você fala. Eu sei que ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Ele foi, não vou me importar não, porque eu sei que ele vai voltar. Quem é mãe já falou isso uma opção de vezes, tenho certeza. Eu não vou me preocupar não, porque eu sei que vai voltar. Ele só vai até ali na esquina. Quando passou da esquina, gente, ovelha perdida. Aí acabou. Aí a gente entra em desespero, né? Mas Jesus faz assim. Jesus faz assim, deixa o filho ir e fica esperando na porta. Ele vai voltar. Diferente do pastor da ovelha perdida. O que o pastor da ovelha perdida fez? Guardou 99, ele se perdeu de mim. Ele se perdeu de mim, ele não foi embora. Ele se perdeu de mim, então eu vou procurá-lo até achar. Aquela mulher tinha 10 dracmas. Simboliza 10 pessoas, simboliza a tua vida, o teu filho, a tua casa, a tua família. E, de repente, alguém se afastou do Senhor. Talvez você entre em aflição, em agonia, porque você acha que é responsável por ele. Até certo ponto, somos. E nós começamos a pleitear, a buscar, a tentar reabilitar, a tentar trazer de volta, a tentar chamar a razão. E quando isso acontece, o que a gente faz? Sobe no altar e dá testemunho. Esse meu filho estava perdido, mas se reencontrou. Ele foi para... Quantos testemunhos assim a gente não ouve? Quantas pessoas não têm esse testemunho maravilhoso? Eu servi ao Senhor até os 15, aí aos 15 eu fui embora. Eu servi ao Senhor até os 25, aí eu me casei e fui embora. São engoldos da vida, que chega, não é porque a pessoa é ruim, é porque faltou um tantinho assim de vigilância. Faltou um olhar mais aguçado para ver que o pai estava ali. O pai percebe que o filho está indo. O coração do pai se entristece porque o filho está indo, mas não impede que ele vá. É a bondade de Deus na nossa vida, que apesar de tudo, nos permite a liberdade da escolha. Daqui a pouco algumas pessoas vão descer nesse batistério. E a vida não fica mais fácil depois do batistério. A fé não fica mais segura depois do batistério. Em alguns casos se acirra um pouco mais. Mas uma coisa é certa, o Pai está cuidando. O Pai tem zelo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses capítulo 1, verso 5. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E por fim, nós, filhos de Deus, pródigos todos os dias. Até quem não pratica muita teologia sabe, porque todo dia o pecado vem e faz o quê? E me chama. Não me diga, aí a palavra, nós vamos dizer na condição de servos de Deus e de crentes religiosos, nós vamos dizer, eu não, meus olhos estão fechados para isso. Mas e essa natureza que está em você e em mim? E aquela coisa que quando ouve uma palavra reage imediatamente, contrariando a vontade de Deus. Irmãos, nosso coração é um animal desenfreado. A gente ouve, a mente processa e explode a adrenalina e a gente perde o controle. Olha só, crentes, fiéis. E às vezes não é só isso, coisas que a gente não gosta e nós reagimos contrário à vontade de Deus. Nós militamos entre nós, o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Quando ele vai fazer a cerimônia da Santa Ceia, ele fala, na verdade, eu vi que há dissensão entre vós, e há muitos que dormem. Olha só, então não é uma queixa, nem uma denúncia. Aprenda, se conheça, se desperte, se conheça, se vigie. Você é um servo de um Deus que é poderoso, nós somos servos de um Deus poderoso, servos de um Deus que cuida de nós. Jesus Cristo está no nosso coração, a nossa vida tem o selo da promessa. Nós porfiamos por algo que está por vir, mas esse tempo que está por vir já começou. A gente sente que ele está chegando, então é hora da gente tratar a nossa vida.
É hora da gente segurar nossas mãos. É hora de segurarmos as nossas mãos. É hora de chegar perto da perdida, da que foi perdida da vista, e perguntar: precisa de alguma coisa? Você quer ajuda? É hora de olhar aquele irmão que está silencioso e se dirigir a ele, oferecer um braço, oferecer uma mão, acolher. Posso te ajudar? Porque adoração não é só subir no altar, adorar é viver em adoração. Você não está proibido de ser feliz, de participar da tua festa, mas pense numa coisa: teu coração é morada do Altíssimo, e onde quer que você esteja, você tem que refletir a glória dele. Outros te olhando precisam ver que você é servo de um Deus poderoso. O inferno não tem poder sobre a tua vida. Ele pode até ter poder a isso que a gente chama de corpo físico, mas sabe de uma coisa? Isso que a gente chama de corpo físico um dia vai virar pó e não vai servir para mais nada. Então, hoje é o nosso tempo bom. Agora é a nossa oportunidade. Esse é o momento em que Deus entra na nossa vida, mudando nossa interioridade, cuidando, cultivando coisas boas dentro da nossa alma. Nós estamos aqui porque acreditamos. Nós acreditamos na vida. Nós acreditamos num Deus que cuida de nós. Acreditamos num Deus que busca, que restaura, que recebe com alegria e que não deixou anotados os nossos pecados. Muito pelo contrário, anulou todos eles. Então, contra a tua vida não pesa nenhuma acusação. Contra a tua vida não pesa nenhuma maldição. E não pesa, porque dizer o contrário, aí sim é dizer que foi anulado toda a graça que Deus colocou sobre nós. Não pesa sobre a tua vida nenhuma maldição, porque o sangue de Jesus que foi derramado sobre nós, arrancou de nós toda a força daquilo que nos separava dele. Essa noite é muito especial. Os nossos irmãos vão descer o tanque batismal. Esse momento é espiritual. Esse momento é de decisão. É um momento de luta. É um momento de batalha. E a palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Hoje talvez seja a tua oportunidade. Esse momento talvez seja teu. Um momento para cura, para restauração, para reabilitação, um momento de retorno, um momento de se sentar de novo à mesa, um momento de pedir para Deus renovar a alegria do primeiro momento. Aquele primeiro momento que a gente nem deu tanta importância e de repente ele foi se esvaindo e ele foi embora. Hoje nós andamos, nós continuamos sendo de Deus, mas tem um elo quebrado dentro da nossa alma. Eu poderia voltar para a casa do meu pai. Eu poderia voltar e falar com ele. Eu poderia voltar e me reencontrar com ele. Poxa, eu poderia ser feliz outra vez. Eu poderia, porque às vezes você vive bem, mas falta aquela força da esperança, falta aquele ponto da alegria, da felicidade, falta aquela obra que você fazia, falta aquela ação que você executava. Se eu amanhã parar de pregar aqui, se não tiver mais ninguém para pregar, e ainda que o nosso reverendo, nosso líder maior dessa casa, fique mais 10 anos sem aparecer aqui, em nome de Jesus, não será assim. Sabe de uma coisa? Todavia a obra não para, porque a obra não é nossa. Ela não é minha, não é tua, a obra é dos céus. E Deus está pronto para executar, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Se situe, veja onde você está bem, veja onde a tua alma está crescendo, onde você colhe felicidade, tranquilidade, segurança. Talvez Deus esteja te plantando aí. E hoje seja a tua noite de reconhecer isso. Fique de pés agora mesmo. Nós vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos estar pedindo ao Senhor que nos veja, que nos ache, que nos encontre. Segure a mão dessa pessoa. Segure a mão dessa pessoa daquele modo que acolhe. Ou que você se sinta acolhido. Diga para essa pessoa aí uma coisa. Eu não gosto muito de falar isso não, de conduzir na fala. Mas fala para essa pessoa. Fala para essa pessoa aí, para a Ivone, para a Jô.
Fale para essa pessoa que está aí no teu lado, olha para ela, fala, é bom estar na casa do Senhor. Profetiza uma palavra de vitória para essa pessoa. Diga isso se sentindo dentro dessa palavra. Você é mais do que isso. E vou para a casa do meu pai e vou consertar aquele mal. Eu vou fechar aquela janela. Eu vou encerrar essa história e começar uma história nova. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Tem trabalho para você na casa do Pai. Tem trabalho para você na casa do Senhor. Querido Deus e amado Pai, essa é a tua igreja, o teu povo, um povo que vai, que vem. Meu Deus, nós somos levados pela vida e às vezes nos distanciamos do Senhor. Deus, mas foi só por um pouquinho de tempo. Nós já voltamos, estamos aqui de novo. Nós queremos nos reabilitar na tua presença e dizer que é tão seguro estar com o Senhor. Em nome de Jesus, nessa hora, ó Deus, derrama a tua graça sobre os meus irmãos. Ah, Deus, lava os corações. Habita de novo dentro dessa pessoa, Deus. Aqueça o coração dessa pessoa até o limite do incêndio. Deus, com certeza, cabe o Espírito Santo dentro de nós. Com toda certeza, cabe o Espírito Santo dentro de nós. Cabe o Espírito Santo neste lugar. Cabe nessas pessoas. Deus, vem no nosso meio. Em nome de Jesus, trazendo cura interior, trazendo restauração. Deus, traz conquista, traz renovo. Anula da nossa vida todo o medo, Deus, toda a incerteza. Tudo que nos separa do Senhor e da vida. Tudo que apaga de nós as promessas. Nós queremos estar contigo, ó Deus. Esse é o teu povo, contrariando todas as perspectivas, toda palavra proferida contrária, contrariando, ó Deus, tudo que vem contra a tua palavra nessa noite. Esse é o teu povo. Nós até podemos abrir mão do Senhor, mas o Senhor não abre mão de nós. O Espírito Santo nos conduz e Deus não abre mão dos seus. E nessa noite confirma na nossa vida todo o seu amor. Receba de Deus na tua vida, meu querido irmão. Receba de Deus na tua vida, minha irmã. Receba de Deus nessa noite. Receba de Deus até transbordar. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se assentar. Nós vamos começar o batismo agora mesmo. Nós queremos chamar aqui nosso irmão João Gomes Alves. João Gomes Alves, Luiz Fernando Sena do Nascimento, Isabelle Sena do Nascimento, Estevão Dias Lima. Gente, nossas crianças vão se batizar. Meu Deus. Eduardo Canhedo Montes, Aberaldo Ribeiro Pereira. Nossas crianças vão se batizar, gente. A Igreja Mirim fez efeito, né? Que coisa linda. Nossa Igreja Mirim está funcionando a todo vapor, gente. Nós estamos com um projeto novo que Céssia falou assim, não fala nada agora. Ela tem medo que haja uma explosão. Mas na Igreja Mirim está funcionando um projeto novo, muito eficiente, o pessoal altamente qualificado, lidando com as nossas crianças, com aulas muito didáticas e teológicas. Então, vale muito a pena
Se você quiser trazer seu filho pequeno para ficar na nossa igreja menina, será um prazer recebê-los. Amém, igreja? Nós vamos batizar o irmão João por aspersão. Hoje ele decidiu, né, entregar a sua vida para Jesus. O senhor quer deixar algum testemunho, falar alguma coisa para a igreja, meu irmão? Agradecer a todo Humberto, todo mundo que esteve firme comigo. Tudo bem, estou firme no propósito de aceitar. Amém, glória a Deus. Pelo seu ato público de confissão de fé, nós, como ministro desta casa, nós vamos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos começar pela Isabelle Sena do Nascimento. Glória a Deus. Você quer deixar algum recadinho para a igreja, sua família, seus pais, seu irmão? Eu só queria agradecer a todos que me apoiaram. Amém. Essa menina aqui é do Ministério Kemuel, né? Então, ela já está trabalhando. E agora ela vai confirmar a fé dela através do batismo. Amém? Pelo seu ato público, Isabelle, de confissão de fé, nós, como ministro desta casa, nós a batizamos, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém! Meu Deus não está morto, vive Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Amém? Agora vamos chamar o gêmeo, né? O irmão dela, Luiz Fernando. Amém. Luiz Fernando, eu lembro do Fernando antes da mãe dele engravidar aqui, gente. Meu Deus, olha só, agora as crianças na idade do batismo, na idade da opção. Fernando, você quer deixar algum testemunho para a tua família, teus irmãos? Eu sou muito grato por tudo que minha família fez por mim e sempre apoiou. E, claramente, Deus é primeiro, tudo.
Amém. Glória a Deus. Fernando, pelo seu ato público de confissão da fé que você tem em Cristo Jesus, nós vamos batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? A festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Amém. Agora é a vez do Estevão. Outro também que a gente viu na barriga da mãe. Pastora Silvia e pastor Edmar, hoje é um dia de festa, na casa, no céu. Gente, é cumprir tudo que tinha para ser cumprido. Amém. Eu acho que se a pessoa que estiver aqui em pé se sentar, quem está atrás, aí vai assistir também, gente. Eu sei que dá vontade de ficar em pé, mas é quem está atrás não enxerga. Amém? Ele é o filho do pastor Edmar, da pastora Silvia, pastores desta casa. Eu sempre chamo ele de Estevão, né? A gente, desde que a Silvia estava grávida, eu sempre chamava ele de Estevão. E é um prazer, Estevão, tá? Podendo batizá-lo nesta noite. Você quer deixar algum recado para tua mãe, para o teu pai? Eu queria agradecer a Deus, né? Minha família e toda a igreja por estar presenciando esse momento. Amém. Glória a Deus. Estevão, pelo teu ato público de profissão de fé, nós, como ministro desta casa, nós vamos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer amém? E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu perder. Agora vamos receber Eduardo Canhedo Montes. Glória a Deus. Amém? Esse aqui é o Eduardo. A gente virou pai e filho, vamos dizer assim, né? Eu sempre estou em comunicação com ele. Ele é uma benção. Ele vem de Minas Gerais, né? Belo Horizonte? Além Paraíba. Além do Paraíba, ainda por cima, olha. E ele decidiu, a gente nem falamos para ele se batizar, ele se decidiu, né, por conta própria. Eu gostaria de saber se você quer deixar algum testemunho. Deus tocou no meu coração, eu senti que era o momento. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre aceitei Ele como meu Salvador. E eu achei que esse era o momento certo, eu senti no meu coração que eu deveria fazer. E o Senhor, como meu pai de coração, só fortaleceu isso, essa certeza. E esse amor da minha família, minha noiva, tudo isso me trouxe para cá nesse momento. Eu quero agradecer à igreja, à minha família, à minha noiva e ao senhor pastor. Bem, a noiva dele é a Eduarda, né? Breve eles vão estar casando aqui
Deus quer, não Deus quiser não, Ele quer. Amém? Eduardo, pelo teu ato público de confissão de fé, nós, como ministro desta casa, vamos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você manter a tua fé sempre viva em Cristo Jesus, que só Ele pode fazer todas as coisas. Deixei o irmão Beraldo por último, porque ele não parece com o pastor Carlos. Porque não preciso dizer que é da família. Porque a cara vai revelar. Pode vir, irmão Beraldo Ribeiro Pereira. Glória a Deus. Como eu estou emocionado nesse momento. Resposta de Deus na minha vida. Há 17 anos atrás eu passei por esse mesmo batistério, a qual minha vida mudou. Completamente mudou. E essa transformação na minha vida se reflete agora nesse momento. E eu creio que ainda tem mais um aqui para passar aqui, mas eu creio que Deus, Ele vai abrir o seu coração e Deus, o Espírito Santo de Deus, irá fazer o mover na vida dele. Eu creio pela palavra. E no dia que eu fui ungido também nesse altar, consagrado pelo nosso reverendo a pastor, naquele momento, a minha esposa perguntou, como é que você se sente agora como pastor? Eu falei, minha determinação é eu e minha casa servir a Deus. E eu creio, e isso está acontecendo. E vai acontecer em nome de Jesus. Bira, por favor, Bira, coloca para mim em 2 Coríntios 5,17, por favor. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. E coloca para mim em Romanos 8:1, por favor. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bira, coloca a última para mim, por favor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Nesse momento, meu irmão, você vai passar por essa água batismal e você vai ter a tua vida eterna, porque nós estamos aqui cumprindo o mandamento, a ordenação de Cristo, que aquele que crê em mim e for batizado será salvo. E hoje a sua salvação chegou. Eu creio em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão? Continua com o mesmo propósito de ser batizado? Quer deixar uma mensagem, um testemunho para a igreja? Só queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, aos meus familiares e todos os membros da igreja que vêm sempre me acolhendo e me dando força.
Aberaldo, diante do seu ato público de profissão de fé, nós, como ministro do Evangelho, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Brilha a noite como... A gente vai servir assim. Amém. Olha só, hoje vai ser um pouquinho diferente. O batismo nós vamos confirmar, sentando à mesa do Senhor através da ceia. Essas pessoas vão fazer parte desse corpo, do corpo da igreja do Nazareno em Olinda. Não é só um batismo, mas a partir deste dia, eles são membros ativos dessa igreja. E nós vamos estar ministrando a ceia para eles se sentirem em casa, saber que eles fazem parte desta casa. Amém? Pastor, vai servir aí, pastor Humberto? Quem está servindo? Pastor Eduardo. Glória a Deus. Estevão, receba o cálice. Pode te entregar. Fernando, Isabel, irmão João, irmão Aberaldo, irmão Eduardo. Seja a primeira de todas as ceias que você vai tomar aqui nesta casa. Que vocês possam ser membros ativos, atuantes nesta casa. Os ministérios estão abertos para vocês trabalharem. Tem alguns que já estão trabalhando e alguns vão estar atuando no Ministério Infantil, na Irmã Cécia, né? Professores da Escola Dominical. Nós precisamos de membros, precisamos de obreiros. Então, quando o Senhor pegou o pão e, tendo graça, o partiu e disse para vocês, tá? Estevão, Fernando, Isabel, João, Aberaldo, Eduardo, esse é meu corpo, que eu reparti em favor de vocês, por amor a vocês. Por isso, todas as vezes que nós estivermos reunidos, nós vamos ceiar e lembrar que Ele passou todas as dores por amor de cada um de nós. E vocês podem se alimentar do corpo do Senhor através deste pão. Vocês podem comer o pão, em nome de Jesus. Pode comer o pão. Glória a Deus. Amém. Jesus. E semelhantemente, ele pegou o cálice que traria dores a ele, né? Traria angústia na sua alma, mas também traria para nós todos a vida eterna através do sangue que ele derramaria naquela cruz. Por isso, todas as vezes que beberes em memória de mim, saberás que eu vivo todos os dias na tua vida através do sangue derramado. E por isso nós podemos beber do cálice nesta hora, em nome de Jesus. Pode beber o cálice do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas, por esse momento. Irmão Estevão,
Irmã Fernando, olha para mim, Fernandinho. Fernando, olha para mim. Fernando, Isabelle, irmão João, Aberaldo, Eduardo. Eu gostaria de chamar os pastores dessa casa aqui, rapidinho, ainda temos tempo. Glória a Deus. E nós dois, e pastor Eduardo, a gente está congelando aqui dentro, mas tudo bem. Hã? Isso aqui está gelando que só a graça de Deus. Hã? Né, pastor? Mas vale a pena. O Senhor passou por muito mais. Esses pastores... Fique à frente aí, pastores. Que eu gostaria que vocês olhassem para esses batizandos, que foram batizados. Esses pastores aí, ó, viu, meninos que se batizaram, menina? Eles estão aqui para servir. Estão para servir a cada um de vocês, se for necessário. Vocês podem procurar esses pastores dessa casa. O nosso pastor Roberto hoje não está presente porque ele está se recuperando, né, de um probleminha que ele está passando, mas em breve estará aqui de volta conosco. Nós sabemos disso e cremos nisso. Por isso nós estamos aqui nesta noite, reunidos, em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês aí que passaram pelo batismo. Que vocês possam verdadeiramente encontrar a certeza que o Senhor Jesus é aquele que só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E se vocês precisarem de algum desses pastores, vocês podem cobrar, tá? Eu, pastor Carlão, nós estamos sempre aqui a servir. Pastora Tânia, pastora Regina, pastora Daílson, pastora Rosemary, pastor Eduardo, Edmar, pastora Cristina, pastora Daniele, pastor Eduardo, pastor Humberto, pastora Suzy, pastora Silvia, pastor Genésio, pastor, ainda tem mais um pastor que hoje não está presente, pastor Fábio. Eles estão sempre aqui a servir, não só esses batizando, mas toda a igreja. Se você sentir a necessidade, né, você pode procurar o que você se sentir mais à vontade. E eles estarão prontos a servi-los. Amém? Você pode ficar de pé, a pastora Tânia vai estar encerrando este culto. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja. Em nome de Jesus, vocês batizandos estão liberados para mudar de roupa. Fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, amém? Antes de encerrarmos, queremos apresentar os nossos visitantes. Você que está nos visitando, faça assim com a sua mão. Amém, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Pastora Rosemary. Pastora Rosemary, vai fazer o que com os visitantes? Só apresentar? Só amém. Deus abençoe. Faz assim de novo com a sua mão. Amém. Deus abençoe vocês. Amada igreja, vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso... Vai cantar mais? Vai louvar? Desculpa. Olha que letrinha, hein? Amém. Antes de... Eu queria... A igreja, os membros da nossa igreja permaneçam sentados, podem sentar rapidamente, e os visitantes permaneçam de pé, que vocês vão receber uma lembrancinha em nome de Jesus. Amém? E nós vamos louvar mais um hino antes de encerrarmos.
Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Senhor, mais uma vez, como um farol. Usa-me. Glória a Deus. Aleluia. Amados, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou aproveitar a nossa pastora Daílze aqui. Por favor, chegue aqui até o altar. A pastora Daílze vai estar orando aqui com... E nós vamos estar recebendo a nossa irmã Neuza como membro dessa casa. Amém? A mais novinha membra da Igreja de Nazaré em Olinda. Nós vamos recebê-la. A pastora Daílze vai estar orando. Amém? Em nome de Jesus. Que bom recebê-la. Peço que você levante assim a sua mão direita para a Neuza, e nós ficamos muito felizes de tê-la aqui conosco, que você possa dar todos os seus dons e seus talentos para o Senhor. Essa casa te ama muito, amém? E nós estamos muito felizes por recebê-la, e nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, ó Deus, nessa noite, nós recebemos a irmã Neuza no corpo, ó Deus, dessa casa, pedindo a Deus que toda sorte de bênçãos esteja sobre a vida dela, sobre a sua família, e que a sua bênção se esteja até a sua casa. Ó Deus querido, pedindo, ó Deus, que tu possas guardá-la, e que ela possa, ó Deus, estar dando todos os seus dons, todos os seus talentos, toda a sua adoração, tudo aquilo que vier à sua mão, que ela possa, ó Deus, estar depositando para o Senhor. Muito obrigada pela sua vida, em nome de Jesus nós te agradecemos. A igreja diz: amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Pastora Daílze, usa ela mais um pouquinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está nos visitando primeira vez, pastora Daílze é a esposa do nosso reverendo Roberto Barnabé, que está se restabelecendo, está em casa em repouso, se cuidando ali, e que vocês
estejam orando pela família, né, pela pastora Daílse, pelos filhos Felipe, Roberta e Mateus. Amém? E principalmente pelo nosso pastor, nosso líder, que certamente ele está em casa, mas... viu? A pastora falou que ele está assistindo. Amém? Então, vamos dizer para ele... A paz do Senhor Jesus, reverendo! Amém. Receba o carinho da sua igreja, das suas ovelhas, em nome de Jesus. Nós te amamos. Amém? Glória a Deus. E vamos aproveitar a oportunidade. Vou passar para a pastora Daílse fazer as considerações finais e nos despedir com a bênção apostólica. Glória a Deus, muito bom estar aqui na casa do Senhor. Continue em oração. Reverendo, ele está bem na parte pulmonar, mas deu uma encrenca lá no pezinho dele. Já estamos medicados. Ele já foi ao endócrino, agora ele está sendo acompanhado por um médico vascular. Então, está tudo sob controle. E nós pedimos que vocês continuem orando. Amém? Para o seu pronto restabelecimento. Ele quer muito estar aqui com vocês, irmãos. Mas, no momento, ele ainda sente dores no pé. Então, essa locomoção está sendo difícil para ele. Mas ele está super bem, respirando bem. O pulmão está show de bola, né? Daqui a alguns dias nós faremos novos exames. E, se Deus quiser, né, nós vamos constatar ali aquilo que nós temos pedido ao Senhor, né, que é a cura. E eu sei que a cura vem sem demora, amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por essa noite. Ó Deus, como ficamos felizes por ver vidas aqui, ó Deus, confessando ao Senhor como Senhor e Salvador. Que Tu possas estar nessa caminhada, ó Deus. Que Tu possas estar guardando e livrando de todo o mal. Ó Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as infinitas consolações de Deus, o Espírito Santo, esteja com você e a sua família desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém. Dê um abraço aí no seu irmão.